aqui alguns exemplos, nós vamos estar resolvendo juntos, tá? Então, a gente tem que buscar sempre aqui, ó, um múltiplo comum entre os números, né? E observar essa parte algébrica para a gente colocar como se fosse uma base comum para a gente realizar essa divisão. A gente chama isso de evidência, né? Então, fatorar é a gente deixar isso simplificado, né? Usando uma multiplicação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui entre 20, 4 e o 2, nós temos um fator comum que é o 2. Então, nós vamos colocar o 2 em evidência. Entre y cubo, y quadrado e y, nós temos o y como comum, né? Então, nós vamos deixar esses dois termos em evidência, tá bom? O que a gente faz para poder colocar aqui dentro dessa fatoração? A gente pega esses termos da nossa expressão, né, da expressão algébrica, divide pelo número que nós colocamos como base, tá? E aí, nós vamos montar aqui uma simplificação. Então, olha lá. 20 dividido para 2 é 10. Y cubo dividido para y, o que a gente tem que relembrar? Que divisão de fração de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, isso daqui, o que fica é um y quadrado. Então, 10y quadrado. Mais 4 dividido para 2 é 2. Y quadrado dividido para y ao quadrado dividido para y. Então, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, 2 tira 1 é 1. A gente não tem obrigatoriedade de escrever, esse 1 pode ficar oculto aqui. Então, dá y, 2y. Menos 2y dividido para 2y, 1. Então, essa é a nossa fatoração dessa expressão. Agora, aqui no exercício B, o que a gente tem? A gente tem que buscar um fator comum, né? Um múltiplo que seja comum entre 30, 5 e 15. O mínimo aí deles é o próprio 5, né? Porque 30 e 15 são múltiplos de 5. Então, a gente consegue resolver uma divisão por 5, tá? Quem é um fator comum entre a ao cubo, a ao quadrado e a à quarta? O a ao quadrado. Então, o a ao quadrado é o nosso menor índice, é quem a gente consegue aqui evidenciar. Então, 30 dividido por 5 é 6. A ao cubo dividido para a ao quadrado é a mesma regrinha que nós aplicamos no exercício A. Então, divisão de frações de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso é A. Então, 6A. Mais 5 ao quadrado dividido para 5 ao quadrado é 1. Mais 15 dividido para 5 é 3. A à quarta dividido para a ao quadrado, a à quarta dividido para a ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 4 tira 2 é 2. Então, aqui fica a ao quadrado. Então, essa é a fatoração da nossa segunda expressão algébrica. A nossa terceira expressão algébrica, nós temos 2x mais 8xy. Então, aqui um fator comum entre múltiplos é o próprio 2. O que mais nós temos comum aqui aos termos? Nós temos x. Então, essa é a nossa parte em evidência. 2x dividido para 2x é 1, mais 8 dividido para 2 é 4. X dividido para x é 1. E y é quem nos sobra, tá? Então, reparem que eu não escrevi o 1, né? Porque 4 vezes 1 é 4. Então, eu já coloquei diretamente o 4y, que é quem vai resultar. Então, essa expressão é um pouquinho mais simples.